Olá, boa noite, amigos, amigas queridas que estão aqui conosco nessa live pela conta do Instagram do Centro Espírita Nosso Lar. Prazer imenso estar aqui mais uma vez para falar sobre um tema muito importante, muito bonito, sobre a beneficência. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a todos. Prazer estar aqui. Gratidão mais uma vez ao convite dos amigos do Nosso Lar. Especial a Sueli, que sempre me dá a oportunidade, e essas oportunidades são muito importantes para mim. Mas antes da gente começar a live de hoje, com o tema Convite à Beneficência, vou fazer a leitura de uma mensagem rapidinha, curtinha, de Joana de Ângeles, falando sobre a caridade. Psicografada por Divaldo Franco, Joana de Ângeles nos diz assim: a caridade é algo maior do que o simples ato de dar. Para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente. Qual o combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente? Então, depois da gente ter lido essa mensagem curta, mas bem profunda de Joana, gostaria de convidar todos que estão aqui nesse momento para que se sentirem à vontade, fecharem os olhos, não como um ritual, mas só para que nesse momento nós possamos nos concentrar, nos afastar de qualquer distração interior ou exterior e nos conectar ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos que nos acompanham na nossa caminhada e agradecer imensamente todo o auxílio e o amparo que temos recebido, por estarem sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos aconselhando, nos esclarecendo, para que possamos fazer o melhor. Agradecemos imensamente a força e a coragem, especialmente nos momentos mais difíceis da nossa caminhada aqui na Terra. E agradecemos imensamente a misericórdia profunda e o amor incondicional, e por sempre acreditarem na nossa capacidade de renovação e transformação. E pedimos auxílio nessa noite de hoje. Estejam aqui conosco ao nosso lado, para que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração a todos os ensinamentos que receberemos na noite de hoje. Que esses ensinamentos de luz possam penetrar o nosso íntimo, se desenvolver e crescer dentro de nós, em nosso benefício e em benefício de todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Que essas energias de luz possam nos fortalecer e nos amparar sempre. Gratidão por tudo, e nesse momento pedimos a permissão para dar por iniciada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Então, depois de termos feito a prece, boa noite aos amigos que estão aí assistindo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre esse tema tão bonito, tão profundo, convite à beneficência, como a mensagem de Joana de Ângeles nos trouxe. Não é só a ação de dar, é como nós damos, como nós doamos, como nós fazemos, que é o mais importante. Como que é essa doação? Ela precisa ser carregada de amor, como a mensagem de Joana fala. Porque muitas vezes a gente pode ter uma ação de doar, de fazer o bem automática. Não é uma ação amorosa. E Jesus sempre no Evangelho lembra para cada um de nós a importância dessa ação ser uma ação carregada de amor. Por isso aquela mensagem de Paulo de Tarso: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. Porque muitas vezes a gente pode agir e todo mundo vê a nossa ação, todo mundo observar que a gente age bastante, que a gente trabalha bastante no bem, que é um termo muito utilizado, mas ninguém tem acesso, eu estou falando dos encarnados, ao nosso sentimento, aos nossos pensamentos, às nossas intenções. Quais são as nossas intenções no momento da ação? Qual é a intenção verdadeira que eu tenho naquela ação beneficente que eu estou fazendo naquele instante? Qual é a intenção? Só eu posso dar essa resposta, só eu posso perceber. E é muito importante que eu saiba disso, porque a espiritualidade nos observa. E Paulo de Tarso, ele dizia isso: nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas.
ele falava dessa nuvem de testemunhas, tanto os espíritos benfeitores que querem o nosso progresso, o nosso bem, e trabalham por esse progresso e pelo nosso bem, quanto os irmãos espirituais que se consideram nossos inimigos. Então essa nuvem de testemunhas de irmãos que querem o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, de irmãos que se consideram nossos inimigos e que de alguma forma têm a intenção de atrapalhar a nossa caminhada, essa nuvem de testemunhas sabe. Essa nuvem de testemunhas observa qual é a nossa intenção. Por isso que quando Santo Agostinho, na questão 919A, que ele dá a resposta dele, Kardec faz a pergunta na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz para que nós possamos melhorar nessa vida e resistir ao mal? E aí a espiritualidade disse, um sábio vos disse, conhece-te a ti mesmo? E aí vem Santo Agostinho, na questão 919A, explicar essa resposta e dizer o que ele fazia enquanto encarnado, que toda noite quando ele ia dormir ele fazia uma análise do dia dele. Ele fazia uma análise do que ele tinha feito e deixado de fazer. E aí é interessante, ele se perguntava o que ele tinha feito e como ele tinha feito. Por quê? Porque não é só a ação de fazer, porque eu posso fazer uma análise do meu dia, do momento em que eu acordei ao momento em que eu vou dormir, e durante o meu dia eu tive muitas ações boas, aparentemente boas. Mas qual era a minha intenção? A intenção era tão boa quanto a minha ação? Elas estavam conectadas como deve ser? Eu preciso saber, no fundo do meu coração eu preciso saber. E essa fala não é um puxar de orelhas como muitas vezes nós pensamos, é amoroso. Porque nós precisamos nos conhecer profundamente, nos observar e saber a intenção das nossas ações. Eu estou agindo dessa forma, eu estou trabalhando na sopa, eu estou trabalhando no trabalho voluntário, seja na casa espírita ou em alguma outra instituição, porque aquilo vem de dentro. Porque é uma vontade minha de me doar, para que eu possa melhorar de alguma forma. Muitas vezes eu posso naquele trabalho estar pensando em mim, entendendo que aquele trabalho me ajuda muito mais do que ajuda o outro, e que é uma coisa também muito bonita de se perceber, mas eu também posso identificar que lá no fundo a minha intenção é diferente disso. E eu preciso compreender e preciso perceber se for assim, e não me diminuir, porque nós somos seres humanos, imperfeitos, e nós precisamos enxergar a nós mesmos, identificando qual é a intenção no fundo. No fundo, será que eu estou barganhando com Deus, com a espiritualidade, por exemplo, que é algo muito natural que pode acontecer conosco? Muitas vezes a gente diz assim, eu estou trabalhando no bem porque eu estou pagando meus débitos de encarnações anteriores. Será que é esse o sentimento que me move, que é essa intenção que me move, que faz com que eu me mexa para trabalhar e ter um ato amoroso, beneficente em relação ao próximo? Será que é essa a intenção? Eu preciso perceber se é isso, porque eu tenho que ter cuidado para saber se não estou barganhando. A cada ação minha nova que eu faça, a cada ação voluntária no trabalho voluntário, ou no trabalho no bem, como geralmente a gente fala no movimento espírita, se eu lá no fundo não estou, tá vendo, Senhor? Tá observando? Olha a minha ação, anota aí. Eu preciso ter essa consciência para entender se essa minha ação ela tem uma consequência para mim. Se ela não é uma ação em si, como assim? O ato de doar por si mesmo ele é inteiro. Ele não tem um algo a mais. Ele não é dividido. Eu dou e espero algo em troca. Geralmente isso é o que é ensinado muitas vezes na nossa sociedade. Nós aprendemos que receber é muito bom. E óbvio, é muito bom quando a gente recebe algo em troca, principalmente quando é o amor. Mas a intenção, quando ela vem nesse sentido de fazer e receber algo em troca, é aí onde começam os nossos problemas. Porque aí a ação não é pura em si. Porque o ato de doar, ele por si mesmo, ele é inteiro. Independente do que o outro vá me devolver. Independente do outro sequer reconhecer. Independente de o outro ter percebido a minha ação.
e ter percebido que fui eu que fiz e que de alguma forma eu tenho algum valor. Por que é tão importante começar essa fala dessa forma? Porque nós precisamos saber, porque nós precisamos nos conhecer profundamente, porque não é só a ação beneficente, não é só o ato, não é só o agir, como diz Joana de Ângeles, não é só dar, mas esse dar precisa estar cheio do combustível do amor. E quando a minha ação de doar, de doação, de servir, ela é simples, pura, amorosa, eu não espero nada em troca. Eu só faço e pronto. Assim deve ser. Mas nós temos imperfeições. Eu que vos falo, vocês que estão assistindo, por isso que ora, vigia e ora. Porque em algum momento eu posso agir de maneira despretensiosa, realmente fazer porque eu tinha a intenção de fazer e de me doar. Mas quem sabe em determinado momento eu faça e lá no fundo a minha intenção seja outra. Eu esteja de alguma forma buscando o reconhecimento de alguém, ou de um outro trabalhador, ou do próprio beneficiado que de alguma maneira agradeça, que de alguma maneira me abrace e reconheça a minha ação, devolvendo para mim a ação que eu fiz. Porque se eu estiver sentindo essa necessidade, eu preciso saber. Porque se tiver essa intenção lá no fundo, eu preciso reconhecer. Porque aí eu posso modificar. Porque se eu nego, escondo e jogo para as profundezas do meu inconsciente, coloco num baú, tranco, boto um cadeado e jogo a chave longe, eu não vou saber. Se eu não sei, eu não posso cuidar. Se eu não posso cuidar, eu não posso curar. Então, como diz Joana de Ângeles, o problema não é ter determinada imperfeição, é não saber que tenho. E eu preciso saber. Por que eu ajo no bem? Por que eu faço determinado trabalho voluntário? Por que eu estou me entregando para essa ação beneficente? Porque ela precisa ser cheia de amor por si mesma. Eu preciso sentir um prazer enorme em fazer e ponto. Quando a gente chegar nesse ponto de fazer por prazer de fazer, fiz e nem percebo se a pessoa agradeceu, se ela olhou para mim, se ela me deu um abraço, e se ela faz isso é maravilhoso. Como diz Chico Xavier, falavam para ele: Chico, você é um homem maravilhoso, você é um homem santo. Ele dizia: não, eu sou interessante. Quando a gente faz e não espera nada em troca, porque a ação já está feita por si mesma, ela está inteira por si. Eu não preciso ter nada de volta. E é uma coisa muito importante para a gente se lembrar. A ação em si não é suficiente. Nós precisamos saber o que nós pensamos, sentimos, qual é a nossa intenção. Como que a gente percebe isso? No livro Voltei. Quem tem oportunidade, ou já teve oportunidade de ler esse livro, de Irmão Jacó psicografado por Chico Xavier, mostra um grande trabalhador, Frederico Figner, que foi vice-presidente da FEB e cumpriu tantas outras funções na Federação Espírita Brasileira, desencarnando, no momento em que ele vai para a pátria espiritual. E o que acontece com ele? Ele trabalhava muito, ele fazia muitas ações no bem, ele era um grande trabalhador no movimento espírita, mas ele não se conhecia, não se percebia, ele não trabalhava o autoconhecimento. Ele não percebia o que pensava, o que sentia, quais eram as intenções no fundo, quando ele agia. No fundo, Frederico Figner, quando agia, quando auxiliava os irmãos encarnados e desencarnados, se sentia um pouco superior a eles, como se já tivesse chegado a um patamar de elevação espiritual. Então ele se sentia muito à vontade naquela posição de aconselhar, mas não fazia o que aconselhavam muitas vezes. E aí ele tem um encontro no plano espiritual, quem não teve a oportunidade de ler, e quem já leu vai relembrar, em que ele se encontra com um dos espíritos que a gente chama de espíritos obsessores, são nossos irmãos que se consideram nossos inimigos, e durante as reuniões mediúnicas, irmão Jacó, como ele se intitulou para psicografar o livro com Chico Xavier, fazia o diálogo fraterno com o irmão espiritual que obsidiava alguns irmãos, algumas irmãs. E aí no plano espiritual ele com o mentor do lado falou: quero conversar com ele. E aí o mentor disse assim: cuidado, Jacó, porque numa reunião mediúnica o médium segura o espírito que está se comunicando.
E o espírito que está se comunicando não consegue falar tudo aquilo que ele quer para o dialogador. Assim deve ser. Porque o médium, quando ele recebe a educação mediúnica, ele sabe que ele precisa controlar o ímpeto do espírito. Ele não tem liberdade o suficiente para falar. Ele não tem liberdade 100% para se expressar. Por isso que ele disse, cuidado. Porque aqui você vai conversar com o irmão espiritual sem o intermédio, sem o médium. Sem ter alguém segurando ele, a fala, as frases, a energia, o médium segura tudo. Às vezes o dialogador está aqui falando, irmão, tá tudo bem, Jesus é misericórdia, e o espírito, misericórdia é nada. Não quero saber de Jesus, e o médium está segurando. Para quê? Para que ele escute, e o médium não se expressa. Mesmo assim ele foi, não, tudo bem, vai dar certo. E aí no plano espiritual ele começa a conversar com o irmão, que ele conhecia há bastante tempo aquele espírito. E aí quando o irmão espiritual vê irmão Jacó, fica impressionado. Cadê sua luz? Você não brilha. Porque um trabalhador do nível dele, que trabalhava da forma que ele trabalhava, com a quantidade de trabalho que fazia, da maneira que fazia, e com toda a dedicação, e que isso conta bastante, a espiritualidade fala para nós, e traz essa informação para cada um de nós. Como que no plano espiritual ele não conseguia ter energia, ele não conseguia brilhar, ele não estava iluminado. E aquilo foi muito profundo para ele, foi um baque, porque ele não esperava. Aí ele dizia assim, eu ouvi o que você falava para mim, ouvi aquela informação, captava, mas eu ficava esperando você ir embora. E no momento que você ia embora, eu acompanhava você. E eu via que você não fazia nem metade das coisas que você falava para mim. E eu percebia. Ou seja, a nuvem de testemunhas, os irmãos espirituais que nos conhecem perfeitamente, conhecem as nossas intenções e nos conhecem melhor do que nós nos conhecemos. Isso precisa ficar claro para nós. Sabiam qual era a intenção verdadeira dele. Percebiam que a ação ela não estava conectada com a intenção. Que os pensamentos e os sentimentos não estavam conectados com a ação de irmão Jacó. Então, quando ele desencarna, no momento que ele desencarna, ele se observa, se percebe e começa a observar que precisava fazer um movimento de autoconhecimento, de autopercepção, para identificar e perceber o que pensava, o que sentia, para perceber se a ação estava conectada com a intenção. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. Por isso que nós não devemos nos impressionar conosco. Nós não devemos ficar impressionados demais com as nossas ações e nem com as ações dos irmãos, colocando os irmãos num pedestal porque trabalham muito no bem, ou a nós mesmos num pedestal por estarmos trabalhando muito no bem, ou há muitos anos no movimento espírita. E eu falo movimento espírita porque aqui nós estamos numa palestra espírita. Mas qualquer trabalho voluntário ou ação beneficente que seja feita em qualquer instituição, e tem muitas extremamente amorosas, nós não devemos nos deslumbrar com esse trabalho. Porque não significa que nós já conseguimos nosso localzinho no céu, por exemplo. Não significa nada. Porque sem a intenção, sem o pensamento e o sentimento concomitante, complexo. Dependendo da situação, e irmão Jacó, ele desencarnou numa situação muito proveitosa, boa, apesar de tudo. Foi recebido por Bezerra de Menezes, um irmão espiritual extremamente amoroso que nos auxilia. Mas muitos de nós espíritas desencarnamos e vamos para regiões não umbralinas, mas para abismos. Como naquele livro Missionários da Luz, eu não sei também se vocês se recordam, quem já teve a oportunidade de ler, o que a gente lembra? Que os espíritas são aqueles que deram mais trabalho para a espiritualidade. Tinha um irmão que era padre, tinha o outro que era protestante, que eram religiosos, e tinha os irmãos espíritas que deram muito trabalho, porque muitas vezes nós espíritas caímos na ideia, no equívoco de porque somos espíritas, e por sermos espíritas nós talvez estejamos num nível evolutivo um pouco maior. E isso não é verdade, é o contrário. Então nós precisamos ter consciência disso. Às vezes é duro ouvir isso, mas é importante,
Porque eu preciso saber e não devo me envergonhar. Por quê? Tem um momento no livro que irmão Jacó, depois de tanta reflexão, de conflito, ele vai ser recebido numa festa. Deram uma festa para ele no plano espiritual, para ele ser recepcionado no plano espiritual na colônia em que ele estava. E viria um mentor de outras regiões extremamente evoluído para receber irmão Jacó. E aí quando começam as homenagens, ele sucumbe. Ele não suporta, não se achando merecedor. Por conta de tudo que ele relembrou. O contato com aquele irmão, dito obsessor, fez com que ele refletisse e parasse para analisar a trajetória dele. E ele começou a se recordar dos equívocos, dos erros que ele cometeu, das intenções que ele tinha quando agia. E aí ele sucumbe e começa a chorar e começa a falar todas as imperfeições que ele tinha e tudo que ele tinha feito de errado. É linda essa cena no livro. É muito emocionante. Chora copiosamente, que é o momento que a espiritualidade fala que é o cair em si. Quando a gente cai em si e reconhece as nossas imperfeições. E aí ele quer se ajoelhar, mas os irmãos não deixam, um segurando do lado, o outro segurando do outro. Trabalhadores também da Federação Espírita Brasileira que recepcionaram ele no plano espiritual. Seguram o irmão Jacó e vem o benfeitor de outras esferas, extremamente evoluído e muito amoroso, e fala: lindo que você fez. É muito importante e humilde o reconhecimento das nossas imperfeições, mas não caia em culpa, meu irmão. Não se condene, não se julgue, nem se culpe. Só perceba, descubra-se, identifique para você melhorar. Mas não se condene, não se culpe. E isso é muito bonito. É o ensinamento desse irmão espiritual que está num nível mais elevado do que cada um de nós. Para que quando eu reconheça a minha imperfeição, eu não sucumba a ela. Eu não entenda que ela me define, mas eu entenda que eu ainda tenho aquela característica, mas que eu posso modificar. Isso é o mais importante para nós cristãos, para nós espíritas, para nós espíritos. Enxerguei que eu tenho uma imperfeição, eu não devo entender que aquilo diminui o meu valor, me torna uma má pessoa, mas eu preciso reconhecer para modificar. Eu preciso fazer essa separação daquilo que eu sou para aquilo que eu faço. Nós não somos o que nós fazemos. Nós não somos o que nós pensamos, sentimos, falamos e fazemos. Nem hoje, nem ontem, nem amanhã. Não define, não diminui nosso valor. Nosso valor fica intacto pela essência divina que nós somos, da origem espiritual que nós temos, que é ser filhos de Deus. Então é muito importante que nós percamos o medo de nos conhecer. Para que a gente não fique com medo do que a gente vai encontrar. Porque a gente precisa encontrar. É justamente o contrário. Porque a impressão que dá é que se eu procurar eu vou achar alguma coisa. Mas já está lá. E está todo mundo vendo. Não nos enganemos. Os nossos benfeitores amigos estão vendo. Aqueles que querem o nosso bem. Os nossos parentes que já desencarnaram. A equipe espiritual que nos acompanha. O Cristo. O nosso Pai Criador. Todos os espíritos e os irmãos que não querem o nosso bem. Os irmãos que infelizmente se consideram nossos inimigos e querem o nosso mal. Então eles nos conhecem muito mais do que nós nos conhecemos, e isso é extremamente perigoso. Porque como que nós vamos conseguir resistir a uma batalha dessa em que alguém me conhece melhor do que eu? Como que eu vou batalhar contra uma tentação que eu não conheço? Vigia e ora para que não entreis em tentação. Que tentação? Eu não sei, porque eu não me conheço. Por isso que nós precisamos mergulhar profundo em nós, na nossa mente, observando os nossos pensamentos mais íntimos, lá no fundo, mesmo aqueles considerados mais cruéis. Eles não definem quem nós somos. Aqueles pensamentos lá no fundo que fazem com que a gente se sinta superior ao irmão por estar trabalhando no bem. O fulano, ele está seguindo um caminho totalmente perdido, totalmente contra o evangelho, mas eu estou aqui trabalhando no bem, eu preciso saber se eu tenho esse pensamento, porque ele não me ajuda, não vai me ajudar. Eu preciso entender se a minha ação é para que eu me sinta melhor, para que eu me sinta superior de alguma forma a alguém. Por isso que Jesus
Pediu e vai continuar pedindo para que nós tenhamos cuidado com o fermento dos fariseus. Eu adoro essa frase também. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, ou seja, da maneira de agir do farisaísmo. E por isso que Emmanuel traz fariseus modernos, e também tem o Evangelho segundo o Espiritismo, fariseus modernos, ou seja, nós cristãos. Cuidado com o fermento do farisaísmo, para que nós não nos sintamos salvos, ungidos do Senhor, porque fazemos determinadas coisas e trabalhamos no bem. A ação no bem, ela é uma ação em si. Se tem uma intenção por trás, um pensamento, eu preciso saber para que eu possa modificar. E aqui é muito bonito, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade traz, e Kardec traz essa informação para nós. Se você for dar uma festa, não convide os seus parentes, não convide os amigos, não convide os vizinhos, convide os pobres e os estropiados da rua. E aí próprio Kardec, porque o começo dos capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, antes das instruções dos Espíritos, são escritos por Allan Kardec. É no capítulo 13, no item 8, que traz essa passagem, quando a gente fizer uma festa, que a gente convide os pobres e os estropiados, e não os amigos, os vizinhos. Porque a gente convidando os amigos, os vizinhos, a gente sabe que em algum momento eles vão retribuir. E aí Kardec pega só essa passagem e diz, Jesus, ele não quer dizer que a gente tem que deixar de convidar os amigos, os vizinhos, os parentes, para convidar os pobres e os estropiados da rua. Mas a ideia é, a ação de dar, ela é uma ação que não pensa no retorno. É só uma imagem forte que ele coloca pra gente. Porque se eu dou para alguém e sei que aquela pessoa não pode me retribuir, ela é uma ação de dar em si mesma, inteira. Não tem uma parte, uma segunda parte, ela não está dividida em doar e receber. É só isso que ele estava querendo dizer pra gente. No sentido de que a ação de dar, ela não vem com retribuição, quaisquer que sejam. Ou se a minha retribuição eu estou esperando que seja da pessoa, um reconhecimento, ou de um colega, de um amigo, trabalhador também, ou do próprio Pai, do próprio Cristo, da própria espiritualidade, quanto reconhecimento. Eu preciso saber, porque dar em si é extremamente prazeroso. Deveria ser. Nós vivemos numa sociedade em que nós aprendemos que receber é muito bom. Receber amor, receber carinho, receber afeto. E é verdade, é muito bom mesmo. Mas a ação do amor, ela é uma ação de doação. Por isso que São Francisco, naquela oração dele maravilhosa, ele fala para cada um de nós, ó mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ou seja, a ação amorosa do amor incondicional, da beneficência legítima, é doação, é doar para receber. Se eu receber ou não, mas se receber é um a mais, é um plus, estou recebendo, que maravilha. Quem não quer receber um carinho? Mas o prazer, ele está todo no fazer. É a ação de fazer que me preenche, libera endorfina, libera serotonina, libera ocitocina, libera todos os hormônios do prazer, dopamina, da felicidade, do bem-estar. Pronto, tô cheia. Se a pessoa vem e me agradece, ótimo, maravilha, não precisava, porque eu já tô cheia. A ação de dar, de doar. Mas será que isso vai ser contado para diminuir o meu débito? Que débito? Com Deus, Haroldo Dutra, ele diz assim, Deus, ele é um cobrador? Porque se for, nós temos débitos. Mas se não tem cobrador, tem débito? Nós temos imperfeições e nós cometemos equívocos e nós estamos reparando, mas quando nós pensamos muito em débito, muito em dívida, é como se o tempo todo a gente estivesse pagando para alguém. E a ação está feita, o amor está feito, está posto, foi realizado, pronto. A gente não precisa ficar se preocupando com nada, porque aquela energia por si só, ela é divina. Então, essa preocupação no fundo que nós temos, que são pensamentos, nós precisamos perceber. Porque a ação amorosa,
ela é exclusiva no doar. E Joana de Ângeles, ela fala isso. Nós devemos aprender a sentir um prazer imenso em doar. Imenso em dar, porque até para nós temos que dar. Porque muitas vezes a gente fica assim, enjoo, e aí vem Francisco de Assis, São Francisco, e ele diz assim: ó, mestre, a gente acabou de falar, mas a gente vai repetir que é sempre importante. Fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe eu. Onde que eu fico nessa história? Tô dando para todo mundo e eu não recebo nada? Porque o movimento é eu dou para mim, recebo do Pai e dou para o próximo. E muitas vezes eu vou receber algo em troca, sem querer, naturalmente vem. Porque o amor, ele gera amor. É da lei, causa e efeito. Amei, sou amada. Então a gente não precisa se preocupar com o ser amado. A gente precisa se preocupar é se o amor está em nós. Porque é isso que eu vibro. Se eu vibro amor, causa e efeito. O efeito vai ser amoroso. Então eu dou amor para mim, recebo do Pai maior, de Deus, meu Criador, e dou para o próximo. E por isso que eu não preciso ter certeza de que o outro vai me dar esse amor, porque não tem nada aqui para ser preenchido. Isso é o ideal, e a gente está conversando sobre o ideal. Para a gente exercitar e chegar nesse nível. Mas é muito importante a gente entender que esse movimento por si só já é extremamente amoroso. Mas a ciência ajuda a gente a entender também. Os americanos, eu adoro os americanos por causa disso, porque eles têm algumas questões, e todos os países têm, porque a gente tem muitas imperfeições, mas é um povo que pesquisa muito. E os americanos não têm vergonha de pesquisar nada, eles pesquisam qualquer coisa. Pode ser a coisa mais tosca do mundo, os americanos, considerado tosco, para eles não é. Eles estão pesquisando. E uma coisa que os americanos gostam de pesquisar é o homem. A mente, o cérebro, eles adoram pesquisar isso. E aí eles foram pesquisar sobre o servir, o ato de servir, a ação de doação amorosa. Se tinha diferença entre eu ficar com algo e doar aquilo para alguém. Aí eles pegaram algumas pessoas para fazer a experiência. Pegaram alguns voluntários. E esses voluntários eles dividiram dinheiro, recursos financeiros para cada um. Deram $120 para cada um, cada voluntário. E aí a pessoa se sentava individualmente e tinha uma tela na frente que passava uma instituição de caridade. E a instituição de caridade aparecia a história da instituição, com o que eles faziam, qual era o trabalho que eles realizavam, há quanto tempo e tudo mais. E aí o pesquisador perguntava assim: fulano, pegue $5, 5, $10. Você quer ficar com esses $10 ou você quer doar para essa instituição que acabou de aparecer na tela? Aí a pessoa decidia, livre-arbítrio. Não, eu vou ficar comigo. Ou não, eu vou doar para essa instituição. Nunca tinha visto a instituição, nunca foi presencialmente, só viu o vídeo. Ok. E essas pessoas estavam com eletrodos aqui no cérebro, para poder captar as reações cerebrais de cada um. E aí eles foram fazer a análise. Aquelas pessoas que ficaram com o dinheiro, elas sentiram prazer. Sim, liberou dopamina. Essa região do cérebro, do prazer, ela foi acionada, a pessoa se sentiu bem. E eles fizeram uma comparação que o prazer que a pessoa estava sentindo é um prazer de comer um chocolate. É gostoso, né? A gente come chocolate, a gente se sente bem, não sabe nem porquê, porque libera neurotransmissores, liberam hormônios que fazem com que a gente se sinta bem, dá prazer. E aí eles fizeram a análise das pessoas que fizeram a doação para as instituições de caridade. Eles falaram, a pessoa também liberou dopamina, mas teve uma área no cérebro chamada núcleo accumbens, se eu não me engano, que já tem um tempinho que eu li, que é uma área de prazer, de amor, comparada ao amor de uma mãe por um filho. Quando o filho nasce, quando o filho aparece ali para ela, é uma área que ela é acionada quando esse amor ele é disparado, quando acontece essa ação amorosa na vida da pessoa. E quando a gente doa para alguém, e claro, é uma doação do fundo do nosso coração, dispara a mesma área do cérebro. E também eles comparam um casal apaixonado. Quando um casal apaixonado, eu estou apaixonada, encontra aquela pessoa que eu estou apaixonada, todas as sensações que eu sinto é forte, é muito mais forte do que comer um chocolate. Vocês concordam comigo, não é?
Pois pronto, a área do cérebro é igual, é a mesma área acionada quando a gente encontra o ser amado, quando a gente vê o filho, é quando a gente doa, quando a gente serve, quando a gente se entrega. E é por isso que nós somos programados para servir. O nosso corpo físico, ele foi todo programado para amar e servir. Por isso que quando a gente não ama e não serve, a gente sofre. Por isso que o nosso corpo, ele sucumbe, ele começa a sofrer. Porque quando ele não ama e não serve, outros hormônios são acionados no cérebro, por exemplo, como o cortisol, que é o hormônio do estresse, como a adrenalina. Por muito tempo a noradrenalina, por muito tempo no nosso organismo nos machuca. Ficar com adrenalina e noradrenalina e cortisol durante 1 hora, minutos, é uma coisa, é fundamental. São hormônios importantes para nós que nos protegem. Passar o dia inteiro, passar uma semana, como geralmente acontece, nos machuca. Então, nosso organismo físico, essa máquina aqui, foi programada para amar e servir. Por isso que nós precisamos tomar o nosso lugar de amar e de servir no planeta. E por isso que nós precisamos saber como é esse servir. É um servir sem querer nada em troca, nenhuma recompensa. É uma ação por si mesma. Tem um palestrante norte-americano que ele falou sobre uma experiência que ele teve de doar para alguém sem nem conhecer a pessoa. E aí ele falou sobre isso e até alguns outros palestrantes também falaram sobre o assunto. Tá aqui, por exemplo, na fila do McDonald's, do drive-thru, tá aqui pedindo um sanduíche e falar assim, ó, eu vou deixar tantos reais aqui e aquela moça para ela pedir o que ela quiser, ou aquela pessoa que está no carro de trás para ela fazer o pedido que ela quiser. Eu vou deixar aqui já o crédito e ela vai comer de graça. E ele falando que como as pessoas se sentiam felizes por uma simples ação. Eu estou falando de um hambúrguer, estou falando de um combo do McDonald's, uma coisa simples. Já dispara no nosso organismo hormônios, já faz com que a gente sinta um prazer comparado a um prazer que uma mãe sente quando vê um filho, de um amante que encontra o amante, o amor da vida, apaixonado. E isso é fundamental que a gente saiba, para a gente entender de onde a gente veio e por que a gente está aqui. E é por isso que nós precisamos nos conhecer, para saber se a gente está aproveitando tudo isso, para saber se a nossa ação ela é pura e simples ato de amor. Porque se não for, Ju, eu preciso saber para identificar e melhorar. Identifiquei que estava barganhando com Deus. Identifiquei que a minha ação eu queria uma recompensa. Identifiquei de que de alguma forma eu me sentia superior a alguém. Identifiquei que lá na casa espírita eu fiquei me sentindo bem, regozijada, quando eu vi que alguém viu que eu estava fazendo uma ação beneficente. Tem problema? Nenhum. Como diz Joana de Ângeles, o problema é não saber. O problema é não reconhecer, porque eu não posso cuidar. Mas eu preciso ser honesta. Eu preciso reconhecer 100% para que eu possa modificar, para que eu possa fazer diferente. E a espiritualidade está aqui para nos ajudar. E é interessante, voltando para irmão Jacó, quando ele desencarna, por ter ficado muito envolvido somente na ação, sem se preocupar com a intenção e sem se preocupar em se conhecer, no que pensa, no que sente, no íntimo, quando ele desencarna, ele já desencarna combinado com os amigos. Aqueles que leram vão se lembrar, quem não leu vai saber, e dando alguns spoilers, mas o livro é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ler, gente, Voltei, Irmão Jacó com Chico Xavier, espetacular, especialmente para nós trabalhadores espíritas, tem muito ensinamento. E aí ele combinou com os trabalhadores da casa espírita, quando eu desencarnar eu vou dar uma comunicação para vocês. Ok, estava todo mundo esperando. Jacó, um grande trabalhador, ele vai voltar e vai se comunicar conosco. E Bezerra de Menezes o tempo todo dizendo, calma, tudo no seu tempo, fica tranquilo, tudo no seu momento, não se desespera. E ele, não, mas eu quero me conectar, eu quero me comunicar com os meus irmãos, com os meus amigos. E aí Bezerra de Menezes dizia, não, mas tudo no seu tempo. No momento que Bezerra de Menezes dizia assim, não, tudo no seu tempo, ele começou a pensar.
Olha como é importante a gente se conhecer, o autoconhecimento. Ele começou a pensar assim, mas André Luiz, que nem espírita era, em pouco tempo começou a psicografar com Chico Xavier. Olha o pensamento. Inveja, ele ficou chateado, melindrado, ficou com raiva, porque Bezerra disse que ele não poderia se comunicar. E Bezerra de Menezes captando o pensamento dele, porque a nuvem de testemunhas não tem como a gente se esconder da espiritualidade. Captando o pensamento de irmão Jacó, disse assim, ô meu irmão, não fale do que você não sabe. Foram mais de 365 dias só para que André Luiz se aproximasse de Chico Xavier, para que eles começassem a escrever e psicografar juntos. E ele ficou com vergonha, porque ele percebeu que Bezerra percebeu o pensamento dele, pensamento de julgamento. Então olha o que ele pensou. Mas André Luiz, que nem espírita era, pouco tempo já estava psicografando com Chico Xavier. E eu o quê? A gente precisa saber se a gente tem esses pensamentos. Muitas vezes a gente tem. E a gente precisa saber se tem. E eu o quê? E eu, grande trabalhador espírita, da seara espírita, que trabalhei muito no bem, e realmente trabalhou, mas eu preciso saber se tem esse pensamento lá no fundo, porque eu preciso me pegar de calça curta. Falar, olha o pensamento que eu tô tendo. Vaidade. Caramba, tem problema? Não, eu preciso saber. Olha que interessante. Se ele tivesse feito esse movimento antes de desencarnar, ele teria se percebido e já teria começado a se trabalhar. E teria desencarnado de uma maneira melhor. E por isso que ele fala no livro, para nós espíritas, para que a gente leia o livro, para que a gente se observe, para que a gente tome a vida dele, a trajetória dele como exemplo, para que a gente queira se conhecer, queira fazer um movimento do autoconhecimento, para entender, como diz Joana, e perceber se a minha ação ela está sendo amorosa. Porque não é só, como diz a benfeitora, dar, é como eu dou. Qual é o meu sentimento? Qual é a minha energia? Estou num semáforo, num farol. Tem um irmão que se aproxima. O que foi que eu pensei? Do irmão, eu preciso saber. Não tenhamos vergonha de perceber os nossos pensamentos. Foi um pensamento assim? Ai, não vou dar nada para ele não, porque ele é muito jovem. Eu acho que ele não quer trabalhar, preguiçoso. Eu preciso saber. Porque se eu não sei, o irmão espiritual sabe. Tanta espiritualidade que quer o nosso bem, quanto os irmãos espirituais que não querem. E eles estão vendo. E nós precisamos querer profundamente ver. Porque não é uma coisa pequena. E não é bobagem. É algo muito sério. Uma vez eu estava num curso, numa reunião. E na reunião a gente estava falando sobre autoconhecimento e uma pessoa tomou a palavra. De vez em quando eu conto essa história porque isso me impressionou. E a pessoa falou assim, eu não gosto desse tema, autoconhecimento. Eu gosto mais de estudar sobre mediunidade. Mas autoconhecimento não é um tema. Autoconhecimento é uma necessidade nossa, enquanto espíritos, encarnados ou desencarnados. Nós precisamos nos conhecer profundamente. Porque tem muita gente que nos conhece. Tem muita gente. A nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso, nos conhece muito bem, tanto para nos ajudar quanto nos atrapalhar. Então, meus amigos, que a ação de doar seja uma ação em si, ela inteira, somente. Que eu faça por fazer e que a gente comece a sentir um prazer imenso em fazer aquilo. Tenho 30 anos de trabalho na casa espírita, trabalho de domingo a domingo, significa o quê? Não significa nada. Não deve significar para mim que estou fazendo. Se de alguma forma, lá no fundo, eu me sinto superior porque trabalho há mais de 30 anos na casa espírita, no movimento espírita, eu preciso ter cuidado. Porque de alguma forma aquela ação está agregando alguma coisa a mim. E a ação de doar beneficente, exclusiva, amorosa e divina, ela é por si mesma uma ação sem partes, sem ter algo além. Não me agrega valor, porque o meu valor é a essência divina que nós somos. Nada agrega valor a nós já somos. Espíritos imortais, essências divinas. Servir é como beber água.
Servir é como acordar e escovar os dentes, é uma ação, é inato, é nosso. Não deveria nos definir para que nós de alguma forma nos sentíssemos superiores aos irmãos que estão chegando na casa espírita. Eles são iguais a nós, não tem diferença nenhuma. 30, 20, 10, 15, 100 anos de trabalho na casa espírita. Isso só é um movimento natural que a gente faz. Então que a gente nunca se esqueça desse ensinamento da espiritualidade. Se lembre das palavras de Joana de Ângeles e de Paulo de Tarso, em Coríntios, que sempre precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. Então que o amor possa sempre ser, como diz Joana, o combustível da ação beneficente, da ação de fazer beneficente. Aí é uma ação inteira em si, e amorosa e proveitosa para nós, mas especialmente para os irmãos que vão se beneficiar. Gratidão pela atenção de vocês, imensa gratidão pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que é muito importante para mim. Quem fala é quem mais precisa ouvir, na verdade, e que gostaria de convidar a todos que estão aqui nesse momento para que possamos nos concentrar, nos conectar, aqueles que assim se sentirem à vontade para fechar os olhos, não como um ritual, mas só para que nós possamos nos conectar ao Mestre Jesus, que sempre está conosco, nos amparando, nos auxiliando, aos benfeitores amigos que nos ajudam na nossa caminhada, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui ouvindo um pouquinho sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita santa e libertadora. Nos auxiliem para que possamos internalizar essas palavras de luz que a espiritualidade nos trouxe através do Mestre Jesus, colocar no nosso íntimo, que possamos fazer florescer esses ensinamentos em nós, nos beneficiando e beneficiando todos os nossos irmãos que nos cercam e que atravessam o nosso caminho, encarnados e desencarnados. Permaneçam conosco, Mestre Jesus, benfeitores amigos, para que possamos buscar o melhor para nós e para todos, e que essa energia de amor possa nos favorecer e nos beneficiar nesse momento, penetrando o nosso corpo físico, os nossos corpos espirituais, nos iluminando por inteiro, nos enchendo de paz e harmonia nesse instante, e que essa luz possa se expandir e envolver todos os irmãos encarnados e desencarnados conectados a esse planeta ainda tão sofrido, que todos onde estiverem possam receber essas bênçãos de amor, especialmente aqueles que mais sofrem e que não conseguem encontrar uma solução, uma saída para as suas dificuldades. Que nesse momento, onde estiverem, possam receber essas energias amorosas, esse consolo e especialmente e principalmente se sentirem amados. Porque Jesus, a espiritualidade amiga e nosso Pai está sempre conosco, em todos os momentos, em todos os instantes. Gratidão por tudo mais uma vez, e nesse momento pedimos a permissão para dar por encerrada essa atividade de amor de hoje. Que assim seja. Gratidão, amigos, amigas, por tudo. Um beijo